Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Hora de conversar com ela, Juliana Rosa, aqui no nosso estúdio. Ju, não vou mentir, hoje no começo do jornal, eu e a Sheila, a gente estava conversando, como a expectativa era alta, né, com relação à reforma tributária, essa reforma do imposto de renda, e aí veio um negocinho tão micho, né, veio uma coisa michuruca. Ruim, né? Veio michuruca, veio um negócio ruim, como é que tá a repercussão ruim, né? No mercado, Ju? Gente. Carlinha, bom dia, que bom te ver aqui de volta. Bom dia, Sheila, te amo também, tá? Que eu não vi a Carlinha. Bom dia para você, ouvinte. Então, o que acontece? Quando você pensa em reforma tributária no Brasil, você tem que pensar em 3 pontos fundamentais, me disse ontem um especialista que entende tudo desse assunto, que é o Fábio Akira. Primeiro, redução de desigualdade. Segundo, você pensar em reduzir complexidade, burocracia. Você pagar imposto é uma loucura no Brasil, para você entender. E terceiro, você não ter perda de arrecadação nesse momento. Por quê? Porque o governo mal tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família e pagar o tal dos precatórios, né? Então não tem como abrir mão da receita. O que essa reforma fez? As 3 coisas deixou de lado. Não endereçou a questão da redução da desigualdade, pelo contrário, eu estava olhando aqui os pontos. Gente, essa reforma acabou dando mais, como se diz, exceções e benefícios a brasileiros de rendas mais altas. Ou seja, na verdade, você amplia a desigualdade quando você faz isso. A complexidade também aumentou. Eu estava olhando aqui os dados que o Fábio me passou. Na verdade, você cria uma série de outras tabelas de pagamento que ficou mais difícil de entender. Até quando eu falei ontem com um especialista, eu falei, nossa, tá difícil aqui entender. Ele falou, mas é difícil mesmo. Ele é especialista, ele falou que criaram uma série ele está me falando o nome aqui, de faixas de pagamento que criou uma complexidade ainda maior. E terceiro, criou uma perda de arrecadação potencial, que hoje o Estadão até traz, né, uma pesquisa aqui de um professor. Cadê o nome dele aqui? Daqui a pouco eu vou citar para dar a fonte. Tá aqui, ó. Dentro do parecer do Sabino, que é o relator da reforma, o economista Sérgio Gobetti diz que vai ter aqui uma perda de arrecadação em torno de 41 bilhões de reais. Quem perde isso? União, estados e municípios. Ou seja, a Bolsa de Valores desabou ontem por conta disso. Já tinha um número ruim da produção industrial que mostrou que a economia brasileira está perdendo força e aumentou o risco do Brasil, você entende? Porque quando você imagina na nossa casa, a gente está com um problema para fechar as contas. Aí você junta a família lá e fala, bom, onde que a gente vai cortar? Como é que a gente vai fazer para arrumar renda? Daí o Congresso se reúne e tem a brilhante conclusão de continuar dando privilégio para a elite e tira a arrecadação total e aumenta a dificuldade agora do governo tirar dinheiro para aumentar o Bolsa Família, por exemplo, e para pagar os precatórios, que são aquelas dívidas que o governo diz que não tem dinheiro, que quer parcelar. Ou seja, você, ao invés de resolver o problema, você aumenta o problema. Então a gente está numa situação muito difícil, porque a gente não está resolvendo os problemas. Essa reforma tributária nem tem nome de reforma tributária, porque é isso, não atacou os 3 principais pontos que uma reforma tributária tem que atacar num país emergente como o Brasil, e o governo vende o seguinte, a gente está fazendo com que brasileiros de mais baixa renda, mais gente deixe de pagar imposto de renda, né? Porque aí quem ganha até R$ 1.900 hoje é isento de pagar imposto de renda e aumentaria a faixa de isenção para quem ganha até R$ 2.500. Só que é isso, qualquer reforma que serve? Não, se você faz uma reforma de forma atabalhoada, você acaba criando uma série de distorções. Tem várias empresas que eu conversei ontem que estavam morrendo de medo de, no final das contas, terem que pagar mais impostos, porque o negócio não está transparente, cada um tem uma conta, e imagina, nesse momento de dificuldade, o que o pobre mais precisa, gente? Não é imposto de renda, é trabalho, né? É proteção social. Então, assim, esse era o momento de discutir um assunto que é tão complexo. Acabou que, no final das contas, você criou ali uma celeuma e
e você gera insegurança no mercado, você gera insegurança entre o empresariado para que ele tome decisões de geração de emprego, né, de ampliação de trabalho. Você cria uma pressão sobre o dólar gera mais inflação, ou seja, a inflação é o que bate no bolso principalmente dos mais pobres. No final das contas, gente, o que aconteceu? O governo precisava aprovar correndo essa reforma porque quer aumentar o Bolsa Família, só que para poder respeitar a lei de responsabilidade fiscal, quando se aumenta uma despesa de forma permanente, você tem que ter uma receita que aumente de forma permanente, que é o aumento de lucros e dividendos, que está dentro dessa reforma. É uma questão técnica que precisa justificar para poder bater e respeitar a lei, que é lei. Se descumprir a lei, você está ferindo a Constituição. Então, assim, é muito mais para fechar essa conta e para fazer um discurso político que está ajudando os pobres do que, de fato, para ajudar o sistema tributário. Olha a confusão que a gente está, né, vivendo. O país está confuso, né, gente? Tá demais, né, e agora 7 de setembro, o empresário está super estressado, só fala em democracia, as páginas de economia só falam em defesa da democracia. Nota da Febraban. Né? Nota da Febraban, agora os bancos públicos falaram que iam sair, agora dizem que não vão sair mais. Então a gente não precisa de tumulto político, a gente precisa de foco em melhora da economia, que a gente tem falado aqui todos os dias, né? Pelo amor de Deus, o negócio já está tão difícil, né? Na semana que vem a gente vai voltar com notícias mais animadoras, Ju. Assim a gente espera, né? Amém. Vamos todo mundo ficar calmo aí, né? A gente precisa de paz no país, a gente precisa de guerra, a gente precisa de paz. Exatamente. Seguir trabalhando e ter fé, ter esperança. Pelo amor de Deus. E todo mundo de plantão, né, Ju? Uhul, vamos lá. Segunda-feira você tá trabalhando aqui? pelo Brasil. Segunda você tá Não, aqui? segunda não tô, gente. Nem terça. Tá? Desculpa, não tô, porque eu trabalho muito já, tá? É verdade. E terça? Não tô não, tá? Quarta-feira, Ju. Desculpa, a gente conseguiu uma folga. Não conta pra ninguém. Ju, um beijo. Até semana que vem. Até quarta. Até. 9h14.